vou chamar a Gal. Ela vai-nos trazer a palavra hoje. E fiquem à vontade. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Espero não adormecer ninguém hoje. Estão bem acordados? Beberam café? Yes. Sim? Okay. Então, antes de começar, queria só fazer uma oração. Querido Pai, obrigada pela Tua presença que está aqui no nosso meio, que está em nós. Obrigada pelo Teu Espírito Santo. E eu te peço que Tu hoje possas usar a minha boca para dizer apenas aquilo que Tu queres que seja falado, Pai. Que seja para ajudar cada pessoa que está aqui, que seja para encorajar, que seja para fortalecer a nossa fé, Pai. Obrigada pelo Teu Espírito Santo, Pai, que Ele possa falar aos nossos corações, que Ele possa abrir a nossa mente, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, para nós ouvirmos aquilo que Tu queres dizer nesta manhã. Em nome de Jesus, amém, te damos graças pela Tua palavra. E é curioso que tudo aquilo que tem sido falado hoje está de encontro com aquilo que eu vou falar. Porque parece que estamos a viver realmente tempos muito difíceis, muito sofridos, não é? Qualquer pessoa com quem nós falamos está, o que é que eu vou fazer agora? Quais são os meus recursos? Para onde é que eu me vou virar? Fiquei sem trabalho, o meu negócio foi todo por terra. Muitos de nós, não estou a falar só cristãos, estou a falar no geral, muitos de nós estão a começar a ficar com problemas mentais, é algo que está a ser muito falado. Nós olhamos para as estatísticas e vemos que os problemas mentais dispararam. A ansiedade, a depressão, ataques de pânico, pessoas que... outras doenças também mentais, muito stress, muita ansiedade. As pessoas estão com muita pressão em cima, muitas porque não conseguem pagar as contas, muitas porque perderam os seus trabalhos, não veem esperança no futuro, muitas porque até se questionam até acerca do seu próprio Deus, da sua própria fé. Muitas pessoas abaladas nas suas próprias crenças, nesta crença de que Deus é bom, Deus é justo, certo? Então porquê é que isto está a acontecer? Porquê é que nós sofremos? Eu hoje vou falar sobre este tema que é um bocadinho... pode ser um bocadinho pesado, mas eu acho que vai servir para nós irmos de cá mais leves. Porque o jugo de Deus é suave e o seu fardo é leve. Portanto, nós vamos falar de sofrimento, mas vamos olhar para o sofrimento não com os nossos olhos humanos, não com a nossa perspectiva humana, mas com a perspectiva de Deus. E eu queria, para podermos olhar com essa perspectiva... vamos ver a história. Quem é que sabe qual é a história qual é o homem da Bíblia que mais sofreu? Jó. Eu penso que não, eu vou ser sincera, eu acho que o homem que mais sofreu foi Jesus. Porque ele diz na Bíblia que ele levou sobre si, não é? Todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todo o nosso peso foi sobre Jesus. Mas realmente Jó, sim. Jó é aquele homem que toda a gente aponta na Bíblia para sofrimento. Então hoje vamos ler um bocadinho a Bíblia, está bem? Portanto, leiam abram as Bíblias, os vossos smartphones, iPhones, seja o que for, e vamos ler um bocadinho. Então vamos ver. Havia um homem na terra de Uz, portanto isto é no Oriente, cujo nome era Jó. Era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. É um homem que se desviava do mal, era um homem justo, está bem? Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Ele era assim um fazendeiro daqueles, assim, como vemos nos Estados Unidos, não é? Com aqueles ranchos enormes, cheios de gado. Era o rei do gado, não é? Lá da zona dele. Ora bem, onde é que eu estava? Desculpem lá, perdi-me aqui no... Ok. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Portanto, era um homem super próspero. Era o maior, toda a gente conhecia Jó. Era aquele homem que toda a gente olhava como uma referência. Portanto, ele era um homem rico, era um homem próspero, era um homem com uma família abundante, portanto, 7 filhos, 3 filhas.
Era um homem muito, muito próspero. Decorrido o turno de dias, os seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. Portanto, era uma família que gostava de festejar, quase como as nossas famílias africanas, não é? Que gostam de festejar e que fazem festas numerosas. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com ele. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, é um homem que levantava-se de madrugada, um homem de Deus, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Então ele oferecia estes holocaustos em nome dos filhos. Portanto, era um homem que temia a Deus, mas que também tinha esta preocupação dos seus filhos, não é? De serem também homens e mulheres de Deus. Num dia em que os filhos de Deus vieram, e aqui neste versículo 6, nós olhamos aqui, os filhos de Deus não somos nós, está bem? Estes filhos de Deus que nós lemos aqui no versículo 6 são os anjos de Deus. Portanto, os anjos de Deus são chamados de filhos de Deus, porque eles são parte da criação de Deus. Nós, como os anjos, somos parte da criação de Deus. E aqui diz que num dia em que os anjos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Portanto, nós estamos aqui está-se a levantar aqui a nossa cortina para algo que Jó não sabia, que é este reino espiritual, as hostes celestiais, que fala, não é? Os lugares celestiais que fala na Bíblia. Então vemos aqui uma cortinazinha que a história nos abre. Então, num dia, os anjos de Deus foram apresentar-se a Deus. E também foi Satanás. E aqui vemos que Satanás, não sei para quem tem medo de falar do diabo, eu não tenho, Satanás é um anjo caído. Ele antes chamava-se Lúcifer. Portanto, vemos que aqui o nome Satanás diz que ele já tinha caído. Ele já tinha se revoltado. É o anjo rebelde que se rebeliou contra Deus e que levou 1/3 dos anjos com ele. E é curioso que nós vemos que Satanás também tem que se apresentar a Deus. Não é só os anjos bons que se têm que apresentar a Deus. Nós todos temos que prestar contas a Deus. E Satanás também tem que se apresentar a Deus. Então veio também Satanás entre eles, todo, não é? Eu sou o maior. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Que interessante. Satanás anda aí a rodear a terra e a passear por ela. Se vocês não tinham dado por isso, é o que ele faz. E perguntou ainda o Senhor a Satanás. E isto é muito curioso, porque não é Satanás que aponta o dedo a Jó. É Deus que chama a atenção de Satanás ao seu filho Jó e diz: Satanás, observaste a meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu acho que há aqui sempre houve desde o início da criação esta rivalidade entre Deus e Satanás, em que Satanás vê como uma criação de Deus, vê o homem como uma criação de Deus menor, como uma, não diria uma porcaria, mas quase que algo que veio chatear a existência de Satanás. Mas Deus aqui, vemos que Deus tem orgulho em apontar: olha a minha serva justa e fiel, olha o meu Jó justo e fiel. Ele tem esse orgulho de apontar até nós. Mas nós vemos o que Satanás depois lembrou-se. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó realmente teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Ele está, por outras palavras, a dizer: será que ele é mesmo temente a Deus ou é só porque tu tens protegido? Tens protegido a casa dele, tens protegido os filhos dele, tens-lhe dado prosperidade. Acaso não o cercaste com a tua proteção a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem.
e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás está aqui a dizer, então vamos lá ver se esse tal Jó, deixa-me lá, tira só a tua proteção um bocadinho sobre ele, para veres, e deixa-me tirar tudo o que ele tem, portanto, tudo o que ele possui, para ver se ele não vai blasfemar contra ti. Isto é um Satanás, um acusador que nós temos danado. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. Ou seja, Satanás não podia tocar na vida de Jó. E Satanás saiu da presença do Senhor. E pronto, e nós começamos a nossa lição com este capítulo. Nós temos que perceber que Jó foi fiel até ao fim. Eu queria já dizer isto, está bem? Jó nunca blasfemou contra Deus, mas ele esteve muito perto. Muito, muito, muito pertinho. Mas ele não fez isso. Mas antes de continuar, eu queria também dar-vos aqui algumas verdades que nós às vezes esquecemos em relação a Satanás. Eu acho que nós temos que ser cristãos bem esclarecidos em relação a isto. E é assim, não foi Deus quem atacou Jó, está bem? Deus não ataca o homem, não é Deus quem nos traz o sofrimento a nós, é Satanás. E nós vamos ver a seguir que ele é implacável em trazer sofrimento ao homem. Ele, quando pode, ele é implacável. Mas não é Deus. Ele pode até permitir, Deus pode permitir que algumas coisas venham à nossa vida, Deus pode permitir que testes venham à nossa vida, mas ele não é um Deus implacável. Ele é um Deus que faz isso com um propósito, está bem? E nós já vamos ver qual é o propósito de Deus mais à frente. Ele não é um Deus mau. Como nós cantámos hoje, ele é um Deus bom. Ele não é mau. Ele não pode fazer coisas, como a minha mãe disse, contra a sua natureza. É impossível. Um Deus que é abençoador, ele próprio tem todas as bênçãos, ele nos amaldiçoar, está bem? Portanto, é Satanás, que fique bem esclarecido que foi Satanás que atacou Jó. E depois queria deixar aqui também outras verdades, para nós sermos bem esclarecidos. Satanás não é equivalente a Deus, irmãos. Ele não tem o mesmo poder que Deus. Ele, aliás, é um inimigo derrotado, como nós sabemos. Ele não tem o mesmo poder. Não existem dois deuses. O Deus bom e o Deus mau que lutam um contra o outro. Não há isso. Há Deus e há Satanás. Mas não são equivalentes. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? De todas as forças deste mundo, invisíveis e visíveis. Ele está no controle disso tudo. Se nós pensarmos que no meio desta pandemia Deus perdeu o controle, coitadinhos de nós, o que é que nós vamos fazer? Deus, onde é que está Deus? Eu acho que Satanás está-lhe a dar uma grande abada. Devem alguns pensar. Mas Satanás não está a dar abada nenhuma. No meio desta pandemia nós temos que perceber quem é que está em controle. E é Deus que está no comando. Também nada pode surpreender Deus. Deus, quando fez aquela questão a Satanás, o que é que Satanás estava ali a fazer? O que é que ele queria? O que é que ele... Pensam que Deus já não sabia que ele andava pela terra? Aquilo foi uma questão retórica para ver o que é que Satanás dizia. Mas Deus sabe todas as coisas. Ele é omnipresente, ele é omnisciente, ele é omnipotente. Nada pode passar por cima da sua palavra ou da sua vontade. E isso inclui o próprio Satanás. Isso inclui o diabo. Nada pode passar por cima da vontade de Deus. E Deus tem um propósito quando nos põe à prova. Está bem? Ele não testa os seus filhos porque gosta de nos ver sofrer. Há um propósito no nosso sofrimento e é isso que eu quero que nós vejamos. Então vemos que Satanás pede permissão a Deus para atacar Jó. E vamos ver o que é que vai acontecer a seguir no capítulo 2. Podem abrir. Peço desculpa, não é no capítulo 2, é no versículo 13. Jó 1:13. As aflições e paciência de Jó. E sucedeu um dia em que os seus filhos e as suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, ou seja, estavam numa grande festa. Até que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas nasciam junto a eles. E de repente deram sobre eles os sabeus
e os levaram, portanto isto é outro povo que os levou cativo, e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. E falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em três bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. E quando parecia que mais nada podia acontecer, também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Eles morreram todos assim de uma vez. Isto aconteceu tudo num dia, irmãos. Para quem estava muito admirado com esta pandemia, como é que de um dia para o outro as coisas mudam? Leiam a história de Jó. Ele num dia perdeu tudo, perdeu o gado, perdeu os filhos, assim uma coisa completamente louca. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra. E o que é que ele fez? Ele adorou. E disse: no saí do ventre da minha mãe e no voltarei. E é isto que nós temos que ter noção. Nós vimos esta terra e vamos voltar nus, está bem? Mesmo que nos enterrem com roupa, a roupa vai desaparecer. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E nós podemos olhar para este Deus que Jó está aqui a falar e deixarmos, como é que Jó consegue ter esta visão de Deus? Como é que no meio desta desgraça toda ele consegue ajoelhar-se e dizer: o Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito, ele está a bendizer o nome de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E é curioso, porque nós quando vemos estas coisas acontecerem, o Deus que nós vemos como bom, quando o sofrimento vem à nossa vida, quando as aflições vêm à nossa vida, o Deus que nós víamos como bom, como víamos como justo, como misericordioso, de repente a gente já não consegue compreender Deus dessa forma. Começamos a levantar questões, Deus já não está a encaixar naquela caixa que me apresentaram na Igreja Vida Abundante, em que Deus era bom e era justo. Nós estamos constantemente a tentar pôr Deus em caixas, não é? Deus é isto, Deus é aquilo. Mas às vezes vêm coisas à nossa vida que vêm exatamente para abanar essas caixas. Porque Deus, é impossível colocarmos Deus numa caixa. Deus é bem maior do que qualquer caixa que o homem tente colocar. E o sofrimento, as aflições, tudo aquilo que possa vir à nossa vida é para abanar-nos, para nós, muitas vezes, entendermos e mexer na nossa própria teologia, porque nós, por vezes, temos uma teologia muito errada em relação a Deus e em relação ao sofrimento. Nós achamos, como a minha mãe estava a dizer, que se nós formos bons, que se nós fizermos tudo bem, se eu der os meus dízimos, se eu for à igreja ao domingo, se eu orar das 9h30 às 10, se eu fizer isto tudo, Deus vai me abençoar. Mas Deus vai muito além disso. Deus vai muito, muito além daquilo que nós podemos fazer. Não há nada que nós façamos que possa trazer a justiça ou a misericórdia de Deus. Deus é muito maior do que isso. Muito maior. E por vezes a nossa teologia tem que ser um bocado mexida. Porque nós, quando vemos alguém a sofrer, levanta-se logo aquela vozinha: ele está a sofrer, coitado, está com aquela doença, porque pecou. Ele pecou e, coitado, e o filho dele, coitado, também apareceu aquela doença, porque eles têm pecado, de certeza que têm pecado. Essas coisas nós só sofremos quando temos pecado, nós fizemos alguma coisa mal. E nós vamos ver mais à frente estes dedinhos que se vão levantando.
E é curioso que nós às vezes achamos que conhecemos a Bíblia, que temos esta noção de quem Deus é, que já sabemos tudo sobre a vida cristã, já temos estas respostas todas, não é? Eu sou mais que vencedor, Deus é por mim, ninguém é contra mim, não sei o quê. Mas de repente aparece qualquer coisa que nos vem ali abanar os nossos alicerces, não é? É tipo, vamos lá, só que abanar um bocadinho para ver se a tua teologia está assim tão certa. E vamos ver, agora peço desculpa, hoje vou ler muito a Bíblia. Em Jó 2, vemos que há várias tentativas nos capítulos seguintes a Jó de responder a várias questões, mas eu queria ler Jó 2. Portanto, num dia, vimos que os anjos e Satanás já se tinham apresentado uma vez, certo? E Jó sofreu a perca dos seus filhos e também da sua vida material. Mas mesmo assim, ele não amaldiçoou Deus, certo? Então vamos ler 2. Num dia em que os anjos, ou seja, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se novamente. Lá foi ele. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? É tal questão, como se Deus não soubesse, não é? Só para ver o que é que ele... E respondeu Satanás ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Acho que é o que Satanás mais gosta de fazer, é rodear a terra e passear pela terra, para nos infernizar. E perguntou o Senhor a Satanás, e observaste o meu servo Jó? Novamente vemos aqui Deus a perguntar por Jó. Tu, então, observaste, visto que ele não me amaldiçoou. Tu disseste que ele ia amaldiçoar se eu lhe tirasse tudo, se eu lhe tirasse a família, se tirasse os bens... Mas olha que ele não me amaldiçoou. E continuando. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto. Parece quase uma repetição do primeiro, não é? Temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Vemos que isto foi Satanás tipo a picar Deus, não é? Para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele. Aqui podemos ver que Satanás é muito, muito mau. É cruel. Ele é cruel. Ele disse, é? Então vamos lá ver. Pele por pele. Vamos ver se pele por pele e tudo quanto o homem tem, quando ele diz pele por pele, é o corpo dele. Vamos lá destruir completamente aquele homem, sua saúde física, mental, espiritual, vamos dar cabo dele, não é? Vamos ver, desculpem lá que eu perdi-me aqui no versículo, ok, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Ou seja, ele está a insinuar quando nós sofremos na pele, então aí nós cedemos, não é? Estende, porém, a tua mão, disse Deus, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfemas. Isto é Satanás, desculpa. Estende, porém, a tua mão, ou seja, retira a tua mão dele, a tua proteção, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Ok? Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E depois vemos esta figura de Jó sentada em cima da cinza, com um caco, que era o que ele usava para se raspar. Nós podemos ver, eu não sei se vocês sabem, há quem compare isto que aconteceu a Jó, àquele homem elefante. Vocês sabem quem é? Aquela doença que a pele começa a ficar inchar e parece como se fosse... Alguém sabe o que é? Havia um homem há uns anos atrás no Chiado, acho que era no Chiado ou no Recio, que metia-se a pedir esmola com esta doença. E eu posso-vos dizer que era assustador olhar para ele. Era assim uma coisa completamente horrível. É que a pessoa nem consegue olhar porque a pessoa está completamente deformada, não é? É uma coisa tão, tão horrível que não dá para olhar. Então nós vemos que depois disto há várias tentativas das pessoas que estavam à volta de Jó, portanto a mulher dele, os amigos dele, de tentarem arranjar a causa deste sofrimento. Porquê que isto veio sobre a vida de Jó? Mas porquê que isto está a acontecer a mim, Deus? Porquê? Eu sou um homem, uma mulher justa, eu pratico o bem, eu faço a tua palavra, porquê que isto veio até à minha vida? Porquê?
Eu tenho que me despachar. Estou com pouco tempo, desculpem. E vemos que há muitas questões que são colocadas. Será que Deus é justo ou injusto? Deus é bom ou é castigador? Deus é um Deus silencioso? Não responde às minhas orações? Deus esqueceu-se de mim? Muita gente às vezes pergunta-se, será que Deus esqueceu-se de mim? Se calhar Ele esqueceu-se, Ele não responde, Ele não... Esqueceu-se. Será que há diferença entre aqueles que o servem e aqueles que não o servem? Será que é bom ter Deus ou é melhor não ter Deus? Muitas vezes há questões que são colocadas, irmãos. E eu não vou ter tempo porque eu estou na introdução. Eu estou na introdução. Eu acho que o estudo que eu fiz foi demasiado exaustivo. Mas, em todas estas questões, ele teve os amigos dele, teve a mulher dele que foi uma mulher espetacular. A mulher de Jó foi daquelas mulheres, disse... Jó, abandona o teu Deus. Foi o que ela disse. Sabes uma coisa? Abandona o teu Deus. E muitos de nós, quantas vezes já ouvimos isto dos nossos familiares? Abandona o teu Deus. Opá, ele não presta. Aquele Deus que tu tinhas posto naquela caixa, Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso. Olha, pegas nessa caixa e vais pôr num sítio que eu cá sei. Vai para a reciclagem, para o ecoponto, vai para o lixo, para onde tu quiser. Abandonam. E depois, sabem o que é que ela ainda disse a ele? A seguir, morre. Eu sei, isto está a parecer muito pesado hoje, irmãos. Mas não vamos ser esse tipo, não vamos fazer isso com os nossos familiares, está bem? Não vamos dizer a ninguém para morrer, nem para abandonar a nossa fé, está bem? Não vamos ser essa esposa nem esse marido, está bem? Não vamos. Eu sei que isto está a parecer quase para rir, mas é verdade, está bem? Depois olhamos para os amigos de Jó, eu tenho que ser muito rápida. Olhamos para os amigos de Jó e vemos aqueles 3 cristãos cheios de versículos bíblicos, com a Bíblia debaixo da mão, e vão ter com Jó. E Jó, e olham para Jó e quando chegam lá e veem aquele homem elefante, sabem o que é que eles fazem? Ficam 7 dias, sentam-se, põem a Bíblia se calhar no chão, não havia a Bíblia naquela altura, e metem 7 dias, 7 noites, a chorar e sem dizer nada, em silêncio. Em pleno choque. Parecemos nós, às vezes, quando olhamos para a vida dos nossos amigos e acontece isto, aquilo e chegamos ao pé deles e isto é pior. Quem é que já foi visitar alguém com problemas de cancro na pele, na cara? Desculpem, isto hoje está a ser um bocado pesado, mas que nós quase que nem conseguimos olhar para essa pessoa. É tão horrível, nós nem conseguimos dizer nada. Tu ficas tipo... Ok, agora vou estar aqui 7 dias a pensar no que é que eu vou dizer. E eles pensavam que, pronto, já tenho aqui já arranjei estes argumentos todos e vou explicar a Jó que o mal dele é que ele tem pecado. Então temos os 3 amigos que de perspectivas diferentes e de formas diferentes e questões diferentes tentam dizer a Jó que só é possível que ele tenha aquele pecado, aquilo na vida dele porque ele pecou. Mas nós vemos que Jó continua, responde às questões deles, mas não, isso não é verdade. Eu não pequei, eu não encontro, eu já me arrependi de tudo. Se eu tinha pecado, eu já analisei a minha vida toda e não consigo encontrar nada. Mas o que é que se passa? Porquê é que estou a passar por isto? Porquê é que Deus não me responde? E muitos de nós às vezes pensamos isso. Porquê? Passando um bocadinho à frente, nós vemos que há um 4º homem. É tão bom quando há um 4º homem. Nós vemos que aqueles amigos estavam cheios de teologias, estavam cheios de pensamentos, de Deus funciona desta forma, mas eles não tinham misericórdia nenhuma, 0. Foram implacáveis com Jó. Eles não conseguiram pôr-se no lugar de Jó, não conseguiram falar com ele com amor, não conseguiram pôr a teologia de lado e... Olha, nem conseguiram orar pelo amigo deles. Nós não vemos nem numa passagem eles a ajoelharem-se e orar pelo amigo. Nada, 0. Nada. E, irmãos, nós não vamos ser esse tipo de amigos. Que não oramos pelos que nós vemos, pelos nossos amigos, que às vezes vemos a sofrer. A primeira coisa que nós temos que fazer é orar por eles. A Bíblia diz que é orarmos, não é tentarmos arranjar aqui grandes teorias, não é? Para justificar os atos de Deus, porque Deus... não é justificável pelo homem.
não somos nós que temos de justificar os atos de Deus. Deus é que justifica-nos a nós. Amém? Portanto, não vamos tentar fazer o papel de Deus, de juiz, nem nada disso. Mas vemos que o último amigo, Jó, Eliú, foi o único que teve ali alguma ponta de misericórdia. Foi o único que também disse algo que eu acho que é importante nós pensarmos. Ele diz em 36:15: ao aflito livra da sua aflição e na opressão se revela aos seus ouvidos. Isto é Eliú a falar sobre Deus. Está a dizer, Jó, ao aflito ele livra da sua aflição e na opressão se revela aos seus ouvidos. Será que Deus está a falar através de Eliú para nos dizer alguma coisa? Será que o sofrimento chama a nossa atenção para o que Deus nos quer ensinar? Será que às vezes estamos demasiado ocupados para ouvir aquilo que Ele ainda tem para nos dizer? Será que às vezes alguma dor, alguma circunstância está a abrir os nossos ouvidos para ouvirmos aquilo que Deus quer falar? Eu queria vos dizer esta frase: o sofrimento traz uma visão clara do que Deus nos quer dizer e faz-nos ouvir a sua voz. Está bem? E como conclusão, porque eu estou mesmo a falar muito, em cada teste há dois propósitos em vista. Há o propósito de Satanás e há o propósito de Deus. Vemos que o propósito de Satanás foi afligir o corpo de Jó, foi usar as palavras de conforto bem intencionadas dos amigos que não eram, não é? As acusações contra Jó. E por fim, ele tentou usar o silêncio de Deus para quebrar o espírito de Jó. Aquele Deus silencioso que leva-nos a dizer, olha, se ele me abandonou, eu também o vou abandonar. Vou amaldiçoá-lo. Mas Jó não fez isso. Okay? Jó não esteve muito perto, mas não fez isso. Mas os propósitos de Deus no sofrimento são bem diferentes. Ele usa o sofrimento para nos ensinar verdades sobre as quais ainda não tínhamos conhecimento, não fazíamos ideia, para vermos Deus de uma perspectiva diferente, para aprofundar a nossa teologia, as nossas ideias, os nossos quadradinhos de Deus é evangélico, Deus é sei lá, digam aí mais coisas, não me lembro. É metodista, adventista, é não sei o quê. Deus é muito maior que essas caixas, irmãos. Deus é enorme, não há caixas que possam contê-lo, está bem? Portanto, ele veio para aprofundar a nossa teologia. Muitos de nós gostavam de ficar só na superfície, mas Deus traz o sofrimento para nós aprofundarmos a nossa experiência com Deus. A teologia não pode só ficar no papel, a vida cristã tem que ser uma vida vivida com Deus, uma vida de experiência. O propósito de Deus também é mostrar que Satanás estava errado em relação a nós. Amém? Satanás está errado em relação a nós. Nós não vamos amaldiçoar o nosso Deus, nós não vamos dobrar os nossos joelhos a outros deuses, nós seremos sempre fiéis a Deus. Amém? Deus é soberano, Ele está no controle. A justiça de Deus não pode ser compreendida através da nossa visão, pois é limitada. E Deus é ilimitado, mas Ele é soberano. Por fim, eu queria só dizer que a nossa visão só pode ser ampliada para nós compreendermos este Deus um bocadinho melhor com a vinda do seu Filho Jesus. Nós, graças a Deus, Jó nem sabia o teste que estava a acontecer. Nós já temos a história dele para nos dar um exemplo que estes testes vêm à nossa vida. Muitas vezes nós estamos a ser testados e a história dele não está ali por acaso, é para nós tirarmos lições. Depois nós podemos olhar para o Novo Testamento e ver o teste de Jesus, certo? O teste derradeiro, não é? Aquele que deu a sua própria vida, não é? Jó não deu a sua própria vida, ele deu a sua própria vida. E vemos que no final, para não ser tudo mau e não saírem daqui tipo, ai meu Deus, Deus deu em dobro tudo aquilo que Jó tinha perdido. Deu em dobro todo o gado. Podemos dizer, mas os filhos não. Jó só teve mais 7 filhos e 3 filhas, exatamente como tinha no início. Mas sabem de uma coisa, aqueles 10 filhos que morreram já estavam no céu. Não deixaram de ser filhos. Portanto, ele ficou com 20 filhos. 10 no céu e 10 na terra, o dobro. Portanto, Deus nunca nos deixa ficar mal. Ele abençoou em dobro Jó. E eu queria
só vos deixar com este versículo. As provações e as lutas não vêm para nos matar. Quase que nos podem matar muitas vezes. Podem ser tão duras, o Satanás pode ser tão implacável, que por vezes quase que nos pode matar. Mas não nos vem para matar. Deus não permite que nos mate, está bem? As provações e as lutas aparecem nas nossas vidas para produzir perseverança na nossa caminhada de fé. Eu queria abrir em Romanos 5, 3 a 4, que diz: a tribulação produz perseverança e a perseverança experiência. A vida cristã é uma vida com experiências com Deus, experiências com Satanás também, porque ele é o nosso inimigo, não é? Ele é inimigo de Deus. E a experiência produz o quê? Esperança. Então, que esta esperança viva que nós temos, Jó não tinha noção da vida, a vida que ele pensava além da morte não é igual à noção que nós temos hoje em dia. Nós hoje sabemos que quando morrermos vamos estar com Jesus. Temos uma esperança viva desta eternidade que Deus nos deu através do seu Filho Jesus. E era isso que eu vos queria deixar. Espero que tenha sido para vos fortalecer. Portanto, se estão a passar algum teste, não desistam. Não amaldiçoem o vosso Deus. Não abandonem a vossa fé. Está bem? Vamos ser fortes e perseverar até ao fim. Glória a Deus. É assim, irmãos, eu costumo dizer, e é isso que eu acredito, que quando o sofrimento vem até nós, tudo depende da forma como nós lidamos com o sofrimento. O sofrimento tem a capacidade de nos tornar pessoas melhores ou pessoas piores. O que Satanás queria é que Jó se tornasse uma pessoa pior, uma pessoa que não acreditasse em Deus. Mas Jó tomou a decisão certa e tornou-se uma pessoa melhor. Eu quero dizer, vamos nos levantar. Eu já passei muitas situações de sofrimento e, graças a Deus, fisicamente não, e espero não passar, mas noutras situações. E o que eu vi foi que Deus usou o sofrimento para me tornar uma pessoa melhor, para me tornar uma pessoa com mais compaixão pelas pessoas, para me tornar uma pessoa mais sensível às necessidades dos outros, para me tornar uma pessoa com mais empatia e para tornar uma pessoa mais misericordiosa para com o meu próximo. Eu hoje, quando vejo uma pessoa sofrer, eu tenho muito respeito por essa pessoa. Mas não foi sempre assim. Eu também já pensei como algumas pessoas pensam. Aquela pessoa está a sofrer é porque fez alguma. Ou então é falta de perdão. E às vezes não é nada disso, irmãos. Quase sempre não é nada disso. Tornou-me uma pessoa, sofrimento pelo qual eu já tenho passado, tornou-me na pessoa que eu sou hoje. Compreensiva, que tem compaixão pelo próximo e que tem misericórdia para com o meu próximo. Mas aquele que está a sofrer é aquele que precisa mais de mim. Está bem? Então olhe para o seu irmão e veja sempre, aquele que está a sofrer é exatamente aquele que precisa mais de nós. Está bem? Vamos tomar esta atitude hoje diante de Deus. E eu quero falar para aquelas pessoas, tanto que estão aqui, como aquelas que estão em sua casa. Se está a passar por uma fase de sofrimento na sua vida, pode ser sofrimento físico, uma doença, ou pode ser, sei lá, um sofrimento na vida financeira, pode ser sofrimento na família, filhos que lhe estão a dar muito trabalho, sei lá, tantas coisas podem trazer sofrimento à sua vida. Eu quero nesta manhã encorajá-lo a olhar para Jesus e olhar para a cruz do Calvário, onde Ele levou todo o sofrimento no seu corpo, aquilo que Jesus sofreu para nós hoje, para nos capacitar a lidar com o sofrimento, acreditando que Deus nos vai dar a vitória. Oh, meu irmão, minha irmã que está aqui presente ou lá em sua casa, nesta manhã, levante as suas mãos para Deus. Se está em sua casa, entregue o seu sofrimento a Deus. Diga: Deus, eu estou a sofrer isto, isto e isto. Levante, fale com Deus. Fale com Deus. Ou pode ser um filho que lhe está a causar problemas. Pode ser um filho que esteja carregado de vícios.
e que está a atormentar a sua vida, está a atormentar a sua família. Pode ser o marido, pode ser, sei lá, o marido pode ser a sua esposa. Pode ser uma situação agonizante financeiramente, não sabe como é que vai resolver e quer dizer, só Deus nos pode dar liberdade, só Deus nos pode dar um escape. Aliás, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falando acerca de sofrimento, ele diz que não virá sofrimento algum à nossa vida, além daquilo que nós podemos suportar. Então aquele que está a passar, creia que Deus está consigo. Ele permitiu porque sabe que você pode suportar. E também vai mais longe e diz, com o sofrimento Ele nos dá o escape. Esse escape é Jesus. Jesus é o nosso escape. Se está a sofrer esta manhã, entregue o seu sofrimento a Jesus. Ele é o nosso escape. Ele é o nosso escape. Ele é o nosso escape. Ele nos está a dar livramento agora de toda a espécie de sofrimento. Receba a libertação agora, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Se o seu sofrimento é pecado, entregue esse pecado a Jesus. Não há pecado algum que Ele não possa perdoar. De facto, a Bíblia diz que Ele já nos perdoou de todos os nossos pecados. Não há pecado algum que Deus diga assim, não, esse pecado não, nem pensar, não olhes para mim. Não, não há pecado algum que Deus não diga, vem a mim, vem a mim. Larga o teu fardo aos meus pés, coloca o teu pecado diante de mim. Eu sou misericordioso para te perdoar. O meu sangue te purifica de toda a injustiça. Recebe o perdão de Deus esta manhã, em nome de Jesus. Receba o perdão de Deus. Olha, eu sinto que há pessoas que se sentem tão condenadas. Algumas se sentem culpadas até do sofrimento que estão a passar. E eu quero dizer o seguinte, lance isso tudo sobre Jesus. Ele é o nosso escape. Ele já perdoou o seu pecado. Receba o perdão agora. Não carregue com o seu pecado. Não deixe o diabo trazer pensamentos à sua mente. Não deixe. Que toda a fortaleza caia agora por terra das mentes que se estão a sentir culpadas e condenadas, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vejo um povo a ser liberto. Eu vejo um povo a sair do sofrimento. Olha, a porta é Jesus. A porta é Jesus. O escape é Jesus. O escape é Jesus. Agarre-se a Jesus. Agarre-se a Jesus. E diga adeus ao sofrimento. Pai, obrigado. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Está aqui alguém, hoje sua casa, que se afastou de Deus ou nunca entregou a sua vida a Jesus. Faça isso agora. É tão simples. Diga, Jesus, eu recebo-te na minha vida como meu Senhor e Salvador. Eu agora sou tua e tu és meu. A partir de hoje nós vivemos juntos para o que der e vier. E eu tenho a certeza que contigo tenho a vitória. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus.